procurar um lugar para alugar. Nesse cenário, podemos pagar o valor do aluguel de aproximadamente R$ 3.000 com as sobras dos nossos salários, não precisando dos juros das aplicações. A dúvida é, faz sentido esse plano de não comprar imediatamente um novo imóvel? Meu comentário. Aluguel de R$ 3.000 em 12 meses significa R$ 36.000. Isso equivale a 5% do capital de 700 mil que você poderia aplicar no imóvel. A dúvida é se daqui para frente esse imóvel a ser comprado vai se valorizar mais ou menos do que a inflação. Se considerarmos um período acima de 10 anos, eu não tenho dúvidas, os imóveis vão ganhar com folga da inflação. Mas no intervalo aí de 1 ou 2 anos, possivelmente a valorização dos imóveis não vai conseguir sequer se igualar à inflação. Por outro lado, daqui para frente, numa aplicação financeira de baixo risco, dificilmente você vai conseguir rendimentos líquidos superiores a 2 ou 3% ao ano, acima da inflação. Ou seja, a melhor fase daquela estratégia de ficar sem imóvel próprio e ganhar dinheiro na renda fixa já acabou. Contra essa ideia também, é bom lembrar que você teria despesas de mudanças, e isso consome dinheiro. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung. Você já está na terceira hora do Jornal da CBN. Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 26 de junho de 2017. 8:06. Time das 8. Que semana é essa? Com Fernando Gabeira. Bom dia para você, Gabeira. Bom dia, Milton. Podemos dizer que esta é uma semana monotemática? Não posso dizer isso precisamente porque a realidade nos surpreende muito. Sem Mas dúvida. o fato de um presidente da República ser denunciado por corrupção é inédito na história do Brasil. Não que os outros não tenham sido denunciados de uma forma jornalística ou pela oposição, mas denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República, que pede licença para processá-lo, é realmente um fato novo na história. E como é novo, muitos elementos desse fato terão que ser discutidos antes. Por exemplo, o próprio Supremo, através do relator Edson Fachin, deve discutir se haverá ou não prazo para... Em nome do bem, o Procurador-Geral Janot e o Ministro do Supremo Fachin combinaram com Joesley uma ação controlada com gravadores e câmeras. Em troca, o açougueiro prometeu arrasar com o governo Temer e recebeu a absolução geral total por seus crimes desde o primeiro governo do Lula, durante o qual a JBS multiplicou 100 vezes o seu capital. Combinaram a ação com Joesley e assim mudaram o destino do Brasil. Isso, um dedinho mudou nossa história. Isso é uma loucura. A causa principal disso tudo é o caos instalado por essa obsessão de arrasar com o governo atual. Não estou falando em pecados, falo sobre nossa história atual. Não estou dizendo que o Temer não estivesse metido em malfeitos, claro que sim. Mas duas coisas são chocantes. A imensa ira, o ódio implacável do Janot contra o Temer nos dá a sensação de que estamos numa inquisição. A declaração do Joesley de que o Temer é o chefe da mais perigosa quadrilha do país é um exagero suspeitoso, tão excessivo quanto o Delanhol quando fez aquele PowerPoint acusando o Lula. Temer, claro, faz parte de um esquema corrupto de décadas, como tantos outros, como sabemos, mas concentrar toda a ação do Ministério Público contra ele, com essa febre alucinada de um fora Temer, vai nos levar a subestimar a gravíssima crise que nos ronda. Ela é muito maior do que a desqualificação desse governo. 8:14. Helicóptero CBN. Oferecimento Bradesco. Servidor público de Campinas. Ter você com a gente é tudo de Bra. EBS. Visite nosso estande no Shopping Parque Dom Pedro, entrada das Águas.
Grupo La Rondine, 29 anos de sucesso em terceirização, serviços e logística industrial. E Darugi Honda, realizar sonhos é o nosso negócio. A rodovia Campinas-Mogi tem 1 quilômetro de tráfego fluindo, mas de forma bem lenta, na aproximação com a rodovia Dom Pedro, sentido Campinas, da Campinas-Mogi. Como reflexo, as marginais nos dois sentidos da Dom Pedro, com o trevo da Campinas-Mogi, as duas marginais estão com lentidão também de 1 quilômetro de cada lado. Tenha uma fábrica de dinheiro no seu telhado. A EBS oferece energia elétrica solar para a sua casa e empresa. Faça sua economia na conta de luz virar dinheiro no seu bolso. ebs.com.br. Visite nosso estande no Shopping Parque Dom Pedro, Entrada das Águas. O que você faz quando precisa realizar uma operação de câmbio para sua empresa? Conte com quem é especialista no assunto, o Banco Confidence. A garantia de ter uma equipe com foco total em câmbio para entregar conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais. Seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou um pagamento internacional. Um lugar onde você sempre encontra a solução ideal. Banco Confidence. Agilidade em câmbio para o sucesso de seus negócios internacionais. bancoconfidence.com.br. Trânsito. Oferecimento Skin Joalheria se tornou a melhor opção em processos de terceirização industrial, armazenagem, abastecimento de linha de produção, movimentação interna, hub de materiais. Com 29 anos de sucesso no mercado, o Grupo La Rondine garante a excelência no atendimento dos seus processos industriais. Grupo La Rondine, soluções completas em terceirização e serviços. grupolarondine.com.br 19 3245 8016. 8 horas e 21 minutos. A Polícia Ambiental de Campinas apreendeu na manhã de ontem um mega balão que caiu sobre uma empresa na área rural da cidade, próximo ao aeroporto de Viracopos. O artefato tinha uma estrutura de pelo menos 40 metros de comprimento. Além da parte inflada, o mega balão possui a cangalha, uma estrutura de ferro que carrega fogos de artifício e também uma bandeira. Uma pós-graduação de excelência. Venha estudar na melhor escola da região de Campinas. Na Escola de Pós-Graduação Facamp, os participantes desenvolvem competências de gestão e de liderança. MBAs em gestão de empresas para jovens profissionais, gestão de pessoas, marketing e finanças e gestão estratégica. Veja mais em facamp.com.br. Escola de Pós-Graduação Facamp. Estradas. Oferecimento Escola de Pós-Graduação Facamp. Tráfego intenso no quilômetro 134 da rodovia Dom Pedro I, próximo ao entroncamento com a Campinas-Mogi, sentido Jacareí. Também na Dom Pedro, a região da Ceasa tem grande fluxo de veículos e o entroncamento da Zeferino Vaz para Dom Pedro apresenta lentidão. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Jornal da CBN. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Oferecimento Banco Confidence. Agilidade em câmbio para seus negócios internacionais. Uniprime. Cooperar tem classe e traz resultados. E a VCB, alvarás, Abitse e licenças em geral, legaltech.com.br. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Miriam, passa semana, entra semana, passa semana, entra semana, e a gente vai olhando a dificuldade desse governo para cumprir a meta fiscal, apesar de todas as discussões que nós tivemos logo no seu início. E agora temos uma reportagem no Valor Econômico que mostra o grande desafio que se tem ainda pela frente nesse sentido. Agora piorou um pouco, Milton, as perspectivas do governo, porque o governo Temer cometeu um erro comum, outros governos cometeram esse mesmo erro, que é contar com receitas que não estão garantidas, que chama receitas extraordinárias. Assim, e se acontecer isso, eu terei isso. E se acontecer aquilo, eu terei aquilo outro. Então, quando se conta com receitas extraordinárias, às vezes pode dar tudo certo e às vezes pode dar tudo errado. É que eles contaram com, por exemplo,
receitas de concessões. Então, se as concessões forem feitas e se chegar a esse resultado, um valor que eles arbitram que seja o valor do bem a ser concessionado, então eu vou ter essa receita. Se for aprovada a nova lei de repatriação, então eu vou ter essa outra receita. E aí foi contando com receitas que não estavam garantidas. O ano passado, uma grande parte, entraram receitas dessas extraordinárias, entraram, por exemplo, receitas ou não quer que aquela coisa ande naquele contexto. Então, tem várias razões pelas quais os procedimentos burocráticos e legislativos não funcionem em momento de crise aguda, como esse momento que o governo Temer está atravessando, com a possibilidade, nas próximas horas, ser denunciado pelo Ministério Público Federal, né? E aí passar o processo da Câmara, aprovar ou não aprovar o processo contra, o início do processo contra o presidente da República. Isso é inédito, assim, a gente não viu esse tipo de ser processado por corrupção, um governo, durante o período do mandato, a gente não tem um precedente desse tipo. E aí acontece com ele, caso a Câmara aceite, a mesma coisa que acontece que acontece no caso do impeachment, que aconteceu com a presidente Dilma, afastada por 180 dias. Nesse aspecto, quer dizer, você fica pensando, como é que vai fazer um governo interino, um governo que chamar eleições indiretas, vai fazer ou não vai fazer a concessão? Então, realmente, a meta está em risco e o governo não pode, nesse momento, fazer nenhuma daquelas bondades que ele está querendo que sejam feitas para tentar aumentar sua possibilidade da sua permanência, né? Se o governo começar a aumentar os empréstimos ou qualquer tipo de mudança que signifique arrecadar menos, isso aí é perigoso nesse momento. Então, quer dizer, um Temer que podia entrar para a história como o líder de um governo que ajustou contas da JBS no âmbito da Lava Jato. Depois da apresentação da denúncia, a presidente do STF, Carmen Lúcia, vai enviar à Câmara uma solicitação para a instauração do processo. O documento será despachado à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em entrevista à CBN, o deputado do PMDB e presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, garantiu que a escolha do relator será feita com independência. Ele ainda criticou a possibilidade de o Procurador-Geral da República dividir a denúncia em 3 partes: corrupção passiva, 8 e 34. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Foi sancionado semana passada projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, virou lei e foi sancionada pelo então presidente em exercício, Rodrigo Maia. Quem defende o uso desses medicamentos entende que eles ajudam em casos em que a obesidade não pode ser combatida, só com dieta e exercícios. Quem é contra ressalta que não há estudos definitivos que comprovem a eficácia desses remédios. Nós estamos falando aqui de substâncias tais como sibutramina, anfepramona, fenproporex e mazendol. E tudo isso foi sancionado na semana passada por, como disse aqui, presidente em exercício Rodrigo Maia, presidente hoje da Câmara dos Deputados. Ele estava no exercício da presidência, à medida que Michel Temer estava viajando.